Marcos capítulo de número 6, versículo de número 45. E imediatamente obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma, um espírito, e gritaram, porque todos viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, e não tenhais medo. E subiu junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Pode tomar o teu assento, glorificando nesta manhã, pois a Bíblia mesmo diz que aonde estiver 2 ou 3 reunido, ele já se faz presente. Que a igreja nesta manhã, quem já está sentindo a presença, a graça do Todo-Poderoso? Aleluias. Queridos amados irmãos, bem sabemos que o Senhor Jesus, ele andava curando, libertando os oprimidos, ele andava repreendendo os demônios, andava ensinando. Todavia, antes do Senhor Jesus relatar esta passagem através do evangelista Marcos, Jesus também andava realizando milagres, e nós vemos no capítulo de número 6, para não tomarmos muito tempo, Jesus também realizando um grande milagre. Jesus é o mesmo. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Jesus continua ainda curando. Jesus, ele ainda continua libertando os oprimidos. Jesus, ele continua, aleluias, repreendendo demônios. Jesus, ele continua ainda ensinando. Abre um parênteses, nós precisamos aprender mais com Jesus. Nós precisamos andar mais com Jesus. Nós precisamos pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter uma mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar como Jesus andou. E de que forma e de que maneira nós vamos conseguir de repente pensar de alguma forma, agir de alguma forma, andar de alguma forma ou semelhantemente como o Senhor Jesus, só por algum método, não pelo Facebook, não pelo Jornal Nacional, não pelo Diário da Franca, não, somente pela sua bendita palavra, somente pela bendita palavra de Deus, que eu e você conseguiremos
andar como Jesus andou. Somente através da bendita palavra de Deus que nós vamos pensar como Jesus pensava, como Jesus agia, pois a palavra dele é viva e eficaz. Jesus agora, após realizar um grande milagre, a primeira multiplicação dos peixes, Jesus ele vai dar uma ordem. Não, Jesus ele não está pedindo, Jesus ele está dando uma ordem. E o texto é claro em dizer que Jesus obrigou os seus discípulos. Algumas outras versões vai dizer que Jesus ele insistiu, ele obrigou para que aqueles discípulos subissem ou entrassem naquele barco. Todavia, o texto é muito claro ao nos dizer que a eles subirem, a eles entrarem naquele barco, mesmo sendo obrigado, mesmo Jesus insistindo, todavia há uma promessa no capítulo 6, versículo de número 45. Suba neste barco, entra neste barco, todavia vocês chegarão do outro lado da margem. Que era para você estar dando glória, aleluias. Suba neste barco, entra neste barco, todavia vocês chegarão do outro lado da margem. Jesus obrigou, Jesus insistiu. Os discípulos não entraram naquele barco porque eles queriam, mas entraram porque Jesus obrigou. Entraram porque Jesus ele insistiu. Se Jesus insistiu, se Jesus obrigou, se Jesus insiste, se Jesus obriga eu e você a fazermos aquilo que até mesmo nós não queremos, todavia o que Jesus manda, o que Jesus ele obriga, se ele obriga, se ele insiste, nós fazermos aquilo que nós não queremos, é porque ele tem um propósito nas nossas vidas. Deixa eu abrir um parênteses. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós já não fazemos aquilo que nós queremos. Aleluia. Nós já não andamos aonde nós queremos, pois quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, quando Jesus ele passa a se tornar em primeiro lugar nas nossas vidas, eu costumo aplicar que nós perdemos totalmente o nosso livre-arbítrio. Sabe por quê? A nossa razão de viver passa a ser Jesus Cristo. Os discípulos estão dentro do barco. Foi liberada uma promessa que eles chegariam do outro lado da margem. A viagem estava sendo tranquila,
A viagem estava sendo calma. E quem não quer tranquilidade? Quem não quer tranquilidade dentro da tua casa? Quem não quer tranquilidade no seu casamento? Quem não quer tranquilidade no seu trabalho? Qual pai, qual mãe que não quer chegar em casa e ver os teus filhos dormindo e dizendo: graças a Deus, os meus filhos não estão lá no carnaval, mas estão na presença de Deus. Quem não quer ter uma vida tranquila em cima desta terra? O Senhor Jesus mesmo diz que no mundo teríamos aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci. A viagem parecia ser tranquila, mas a Bíblia é clara em dizer que o barco estava no fim. Não, o barco estava no início. Não, o barco estava no meio do mar. Algumas versões vai dizer que era à tarde, outras vão dizer que era ao anoitecer. Então me dá o direito de dizer que era a primeira vigília, pois a primeira vigília se iniciava a partir das 6 horas da tarde e iria até as 9 da noite. Então era na primeira vigília, aleluias, que o barco se encontrava no meio do mar. Todavia, deixa eu dizer algo para você. Por que no meio? Porque a tempestade veio no meio. Deixa eu te dizer algo para você nesta manhã. A tempestade, o barco estava no meio. A tempestade veio, aleluia, na primeira vigília. E na primeira vigília, Jesus ele se encontrava em terra. Jesus estava no monte. Jesus ele estava orando. E o barco estava no meio. De repente você se encontra no meio de uma situação. Eu não sei qual o meio da situação que você se encontra. Todavia você tem duas opções: ou voltar para a margem, ou continuar seguindo em frente. A tempestade, ela veio para parar aquele barco, pois a promessa já tinha sido declarada. E quem fez a promessa não foi o homem. Quem fez a promessa não foi o mentiroso. Quem fez a promessa não foi o fofoqueiro. Não foi muitos aí por aí que fica falando da boca para fora. Não, quem fez a promessa foi o Todo-Poderoso. Quem fez a promessa na minha vida, quem fez a promessa na tua vida foi Jesus Cristo. O barco estava no meio. O barco estava no meio. E a distância, se estava no meio, a distância para voltar para trás e a distância para chegar do outro lado da margem era a mesma. A distância era a mesma. Mas sabe por quê? Deixa eu falar. Sabe por que muitos não estão conseguindo, aleluia, chegar do outro lado da margem? Porque quando vem a tempestade, ao invés de, aleluia, de confiar na promessa de Jesus, preferem voltar para trás, preferem retroceder. E você não foi chamado para voltar para trás, você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para recuar, você foi escolhido para chegar do outro lado da margem.
sua vida. A tempestade não vai te parar, a tempestade não vai te desanimar. Deixa eu liberar uma palavra que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro ele vem, é do Senhor que criou os céus e a terra. O texto é claro em dizer que quando vem o vento contrário, quando vem a tempestade, eles estão cansados. Eles estão cansados, não de reclamar, não de murmurar, mas estão cansados de remar. De repente você se encontra nessa situação. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta prova, é tanto obstáculo, é tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta preocupação, que você já está cansado de remar. Pode até estar cansado, mas isso não vai anular o que Deus tem para te dar na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida. Está remando, está cansado, está doendo, está sofrendo, mas, aleluia, a tempestade começou na primeira vigília, e o Senhor Jesus não veio na primeira, Jesus não veio na segunda, Jesus não veio na terceira. De repente você remou a noite inteira, e o vento cada dia mais forte, o vento contrário, querendo fazer você parar, querendo fazer você desistir. Jesus não veio na primeira, não veio na segunda, não veio na terceira, mas a Bíblia vai dizer que Jesus chegou, chegou na quarta vigília. Jesus pode até chegar, não na hora que você quer, mas independente da hora que ele chegar, se ele chegou a alguma coisa, ele vai fazer por você. Me faz lembrar de Marta e Maria com seu irmão Lázaro dentro de um sepulcro, a qual já fazia 4 dias que já cheirava mal. Todavia, quando o Senhor Jesus, aleluia, recebe aquela notícia, aleluia, Jesus não vem imediatamente, Jesus vai aparecer na aldeia depois de 4 dias. Eu pego esse gancho desta palavra. Se Jesus não apareceu para você na primeira vigília, se Jesus não apareceu para você na segunda vigília, se Jesus não apareceu para você na terceira vigília, na quarta vigília ele vai aparecer para fazer um grande milagre na sua vida. Esperei com paciência no Senhor. Deixa eu te ensinar. A paciência, ela é o início da sua vitória. Aleluias. Eles estavam fadigados. Fico imaginando, a tempestade veio na primeira vigília, à tarde, ao anoitecer. Agora viaja junto comigo aqui. A tempestade veio na primeira vigília. Eu disse que a primeira vigília ela começava às 6 da tarde e iria até às 9 da noite. A segunda vigília ela começava às 9 da noite e iria até a meia-noite. A terceira vigília começava à meia-noite e iria às 3 horas da manhã. E a quarta vigília ela começava às 3 horas da manhã e iria até às 6 da manhã. Agora imagina quanto tempo que foi que eles estavam remando até Jesus aparecer. Não para por causa de qualquer coisinha, não. Sabe por quê, pastor Paulo? Muitas pessoas elas não conseguem, isso é uma pesquisa mundial,
Mundial, pastora. Sabe por que muitas pessoas elas não conseguem vencerem na vida? Porque elas tentam uma e já na segunda elas desistem. Você não foi feito para desistir. Você foi feito para remar. Deus usa Moisés para libertar o teu povo do Egito, da escravidão. E sabe de que Deus fala para Moisés? Moisés, por que esse povo clama a mim? Por que esse povo clama a mim? Aleluias. Fala para esse povo marchar. Quando nós estávamos no Egito, nós éramos escravos, mas se Deus liberou uma ordem para nós marchar, é porque nós já não somos mais escravos, porque escravo não marcha, e quem marcha é soldado. Então deixa eu dizer para você nesta manhã, continua marchando, porque se for preciso, o mar vermelho Deus sabe. Agora, olha para cá. O que me chama a atenção, o texto é muito claro em dizer que perto da quarta vigília da noite, Jesus se aproximou. Ele se aproximou deles. E sem sombra de dúvida, o texto é claro e me dá o direito de dizer que eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados, eles estavam angustiados, estavam preocupados, estavam em alto mar, não estavam num parque de diversão, não, eles não estavam em qualquer lugar, não, eles estavam em alto mar. Imagina você, aleluia, no meio do mar, você olha para um lado, olha para o outro e não enxerga nada e só sabe que é água e tempestade. Eles eram o cenário que eles estavam, um cenário caótico, um cenário preocupante, aterrorizante, mas a Bíblia vai dizer que Jesus se aproximou deles. Agora olha para cá, o que me chamou a atenção ao texto dizer que, aleluias, que quando eles viram sobre o mar, imaginaram que ele fosse um fantasma, mas antes, aleluias, deles ver que Jesus estava andando sobre o mar, a Bíblia vai dizer que Jesus queria passar adiante. A Bíblia vai dizer que Jesus queria passar à frente. Por que Jesus ele não passou? Por que Jesus não passou à frente deles? O texto é claro. O texto é claro em dizer, em nos mostrar que eles estavam com medo. E eu fiquei meditando nesse momento. Eles estavam com medo. Jesus até se aproximou. Mas a Bíblia é clara em dizer, aleluias, e queria passar-lhes adiante. É isso que está escrito na sua Bíblia, no capítulo de número 48. É isso? Sim ou não? A Bíblia é clara em dizer que o vento era contrário. A Bíblia é clara em dizer que eles acharam que Jesus era um fantasma. A Bíblia é clara em dizer que eles ficaram perturbados, se perturbaram, estavam com medo. Aleluias. E por que então o texto diz
que Jesus, aleluias, queria passar adiante, mas o texto não diz que Jesus passou. Vou ensinar para você. Se a Bíblia é clara em dizer que Jesus queria, sim ou não, querer passar adiante, é porque Jesus queria assumir o controle da situação, sim ou não? Jesus queria. Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Tanto que ele chegou andando, por cima das águas. Mas por que Jesus queria estar diante deles, na frente deles, assumindo o controle da situação? E o texto não diz que Jesus passou adiante deles. É que quando nós não temos fé, nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. Vou repetir: quando nós não temos fé, nós impedimos o agir de Deus operar nas nossas vidas. Há uma palavra que fala no livro de Isaías, não consigo lembrar, que diz assim: ou você tem fé, ou você tem medo. Ou você tem medo, ou você tem fé. E eu pergunto para você nessa noite: essa tempestade tem trazido medo, ou essa tempestade tem te fortalecido a sua fé? É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, ela não pode ser uma fé muito oscilante. Uma hora está lá em cima, quando está bem, a fé está lá em cima. Quando está mal, a fé está lá embaixo. Quando está tudo certo, a fé está lá em cima. Quando está dando tudo errado, a fé está lá embaixo. Quando é dias de bonança, a fé está lá em cima. Quando é momento de escassez, a fé está lá embaixo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: a sua fé, ela tem que ser mais estável possível. E eu pergunto para você nesta manhã: como está a sua fé diante de Deus? Ter fé quando a geladeira está cheia é muito fácil. Quando as contas estão em dia é muito fácil. Quando as portas estão abertas é muito fácil. Todavia, será que a nossa fé se aproxima de Jó, que perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a riqueza, e a sua mulher, a sua companheira vai dizer assim: olha, você perdeu tudo, abandona esse Deus e morre. Mas ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É igual o profeta Abacuque. É igual o profeta Abacuque. Sem ele entender, sem ele compreender o que Deus estava fazendo, ele chega no último capítulo, capítulo de número 3, versículo de número 17, aleluias, ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça. Você sabe o versículo: ainda que a figueira não floresça. No final do versículo ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a porta aberta,
todavia eu me alegrarei no Senhor. O texto é claro em dizer: quando eles viram Jesus andar sobre o mar, aqui já é algo sobrenatural. Aqui já é algo fora da lógica humana. Todavia, aqui os discípulos estão vivenciando algo sobrenatural, algo inédito, algo maravilhoso, algo extraordinário, porque tudo que Jesus faz é maravilhoso, tudo que Jesus faz é extraordinário, tudo que Jesus faz é magnífico. É por isso que o Senhor Jesus, ao andar em cima das águas, o texto vai dizer, aleluias, que eles ficaram, perturbaram, aleluias. Ei, deixa eu dizer algo para você: há momentos nas nossas vidas, se nós queremos, aleluias, experiências mais profundas com Deus, nós temos que enfrentar algumas tempestades nas nossas vidas. Se nós queremos algo mais profundo, mais íntimo, algo sobrenatural da parte de Deus, nós temos que passar por algumas lutas, por alguns levantes, por algumas tempestades, mas no final você pode até não entender, mas a Bíblia vai dizer assim, que Jesus ele dá uma resposta para Pedro, dizendo assim: olha Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo, só que mais tarde, todavia, você vai compreender. Pastor, mas eu não entendo por que tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Você não precisa compreender, você precisa somente crer. Você pode até não estar vendo, mas você está crendo. E na quarta vigília não vai passar. Na quarta vigília não vai passar. Tempestade não anula a promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, aleluia, pela manhã. Quem está entendendo nessa noite, nesta manhã? Agora olha para cá, no versículo de número 50, o texto vai dizer assim: porque todos viram e perturbaram-se, e imediatamente falou com eles e disse: tende bom ânimo e não tenhas medo. Sabe quantas vezes é relatado dentro das Sagradas Escrituras um livro escrito aproximadamente há 2000 anos atrás, um livro que ele se renova todos os dias. Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Um livro a qual a Bíblia mesmo diz que ela é viva e eficaz. Então ela não tem erro. Ela não tem erro. Vai da maneira que você aplica, como muitos têm aplicados por aí. Dentro dela é relatado
66 vezes a palavra, a expressão: não tenhas medo. Você tem todos os dias do ano de 2025 para você não ter medo, para você não ter medo. Todo dia você tem um motivo para não ter medo. Aleluia. Se isso não consola o teu coração, deixa eu dizer algo para você. Ele diz assim: pois eu estarei convosco até a consumação do século. Então deixa eu dizer para você, você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Pode uma mãe abandonar o teu filho, todavia eu, o Senhor, não te abandonarei. Ou seja, eu, aleluias, podem todos te abandonar, podem todos virarem as costas para você, todavia eu, o Senhor, não te abandonarei. Ou seja, você jamais estará sozinho. Não precisa ter medo. Se Jesus, aleluias, deu a ordem para você subir nesse barco, ainda que venha a tempestade, se Jesus deu a ordem e Ele deu a ordem, é porque Ele vai responsabilizar. Quem que deu a ordem? Quem que deu a ordem para subir? Quem te obrigou? Aí vem a seta de Satanás. Está vendo? Ele mandou você entrar nesse barco. Está vendo a tempestade que você está passando? Ele mandou você entrar nesse barco. Está vendo a luta que você está entrando? Que você está enfrentando? Parece que eu fui para a igreja, né? E a minha vida virou uma grande tempestade. Isso é seta do diabo. Parece que eu fui para a igreja e a minha vida não mudou, só piorou. Isso é seta do diabo. Nós precisamos nos tornar uma geração que aprende a passar por processo. Nós estamos vivendo uma geração mais fraca das últimas épocas. Qualquer vento contrário sai da presença de Deus. Qualquer tempestade sai da igreja. Qualquer ventinho não vem nos cultos. É a geração mais fraca que nós estamos vivendo nos últimos anos. Aprenda a suportar o processo. Grande Deus. O processo ele dói. O processo ele fere. Ele tira o sono, ele cansa. Ele machuca, ele arde. Dá dor no estômago. Mas só vive propósito quem passa pelo processo. Aleluia. O processo não foi para te matar. O processo não foi feito para você desistir. O processo não anula as promessas que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos entender que muitas vezes no meio do processo nós vamos estar sozinhos. Eu tenho base bíblica para isso. A Bíblia diz
se não me falha a memória, em Gênesis capítulo 23, que passaram as mulheres de Jacó, passaram as suas servas, passaram os seus filhos, passaram tudo e todos, tudo que ele tinha passou pelo val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele ficou só para lutar com um anjo. Um anjo com A maiúsculo. Então era com o próprio Deus. Será que havia alguma possibilidade, pastor Paulo, dele vencer aquela luta? E a Bíblia vai dizer que aquela luta se estendeu até o outro dia, até a alva subir. Todos passaram. A Bíblia diz que todos passaram. A Bíblia não diz que todos o abandonaram. Porque existem certas coisas nas nossas vidas que somos eu e você que temos que fazer. Aleluia. E ninguém tem que fazer por nós. Para de ficar esperando alguém fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Aleluia. Jacó, ele saiu ferido, porque as lutas, elas nos deixam marcas. As lutas, elas nos deixam cicatrizes. E nós vamos conviver o resto da vida com essas marcas, com essas cicatrizes. Jacó veio ferido na coxa, mas saiu com a sua bênção, com a sua vitória. Glória a Deus. Saiu com uma nova identidade, saiu com um novo caráter. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Está doendo, está difícil, pastor. Mas a Bíblia diz: aqueles que perseverarem até o fim, até o fim, até o fim, eles serão salvos. Aleluia. Não deixe as tempestades, as lutas. Os dias são maus, e os dias maus chegam para todos. Mas não deixa nada neste mundo, olha para cá, te arrancar da presença de Deus. Não deixa nada neste mundo te arrancar da presença de Deus.
Valoriza a presença de Deus. Aleluia. Eu vou encerrar. A Bíblia diz que Jesus diz para eles terem ânimo, para eles não terem medo. Eu acabei de dizer que Jacó lutou até o outro dia, até a alva subir, até o amanhecer. Se Deus quisesse, pastor, acabasse com aquela luta em milésimo de segundo, Ele acabaria. Mas por que estendeu tanto aquela luta, pastor? Por que estendeu tanto aquela luta? Sabe por quê, filho? Porque Deus gosta de pessoas que lutam. Deus, Ele gosta de pessoas que batalham. Glória a Deus. Deus gosta de pessoas que se entregam, que se dedicam, ainda que olha para as situações e aos nossos olhos nós não achamos saídas, nós não achamos soluções. Aos nossos olhos é impossível de vencer. Todavia, para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Deus é um Deus de todas as possibilidades. Aleluia. E é por isso que Ele diz: maldito é o homem que confia no homem e usa o seu braço da tua própria força. Ei, deixa eu dizer para você, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é na força da nossa língua, não é ficar desabafando em Facebook, não é ficar jogando em direto em WhatsApp, em Instagram, em Facebook. Se você quer vencer, vai pro joelho, vai pra oração, fecha a porta do teu quarto e ora e fala com Deus. Sabe por quê? Há tanto tempo você está nessa tempestade, nessa turbulência, nessa tribulação, porque você está usando armas erradas. Meu Deus. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as hostes espirituais, com os principados. Se a nossa luta ela é espiritual, como que você vai vencer luta desabafando em Facebook? Como que você vai vencer luta jogando em direto em WhatsApp? Porque isso é mania de crente. Os crentes estão pior do que os ímpios. Eu fico indignado quando eu vejo essas coisas. Eu vou te ensinar o que o Espírito Santo me ensinou. Está passando por uma luta? Está passando por um levante? Estão te apedrejando? Estão falando mal de você? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Nesse ouvido aqui, a qual não escuto mais direito. Observa. Vai para o joelho. Vai para a oração. Aleluia. Fica no silêncio. E fique em paz. Aleluia. Observa. Isso é sinal de vigilância. Fica no silêncio. Fica de boca fechada.
vai para o joelho Glória a Deus. e fique em paz. Aleluia. E eu vou encerrar. Vamos ficar de pé.